Olá para você que acompanha o meu canal aqui no YouTube. Eu sou a Ana Rodrigues e nós vamos fazer a nossa avaliação semanal para a segunda semana de abril, de 11 a 17. Então, a nossa reflexão é bastante prática, levando a atenção para os temas da astrologia tradicional, astrologia clássica. E durante essa semana a gente tem uma lua nova acontecendo no dia 11 e também Vênus ingressando no signo de Touro, que é o próprio signo que ela rege. E traz então poder aqui para os temas de Vênus. Vamos entender aqui no dia a dia, né? Como tudo isso vai se desenrolar, lembrando que a alunação então tem poder aí sobre esse ciclo atual. No domingo, no dia 11, nós vamos ter esses três movimentos. A conjunção de Sol à Lua, dando início aqui à nova alunação, vai acontecer às 23h31 e esse gráfico é desse momento exato. Antes disso, ali ainda durante a madrugada, antes do Sol nascer, nós vamos ter às 3 da madrugada a Lua aplicando um aspecto de 60 graus a Saturno, um sextil, mas esse aspecto é desafiador, porque a Lua está em Áries, que é o ponto exatamente onde Saturno vê aqui a queda dele, que é uma debilidade na astrologia. Isso significa que a rigidez, a brutalidade, assim, são os temas marcantes, né? Uma das condições de Saturno em um ponto de queda, por exemplo, é um tipo de posição, de endurecimento e às vezes uma coisa muito impositiva, severa demais. Ela é bem severa, brava, né? Mas como vai acontecer bem no meio da madrugada, talvez muitos de nós nem percebam essa influência aí, que bom, porque ela não é tão legal, né? Não é um potencial positivo. Também porque a Lua, nesse grau exato aqui, ela não tem poder nenhum no signo de Áries. Então, ela está peregrina e a gente tem uma característica impulsiva e violenta, dura, assim, eu penso. Então, a gente tem que evitar tomar atitudes bruscas durante essa fase, pensando num fator eletivo, porque não é muito boa. Quando for às 5h46, ela chega ao mesmo grau em que está Mercúrio. Então, esse grau aqui, 14, né? Então, como esse gráfico é das 23h31, ela vai passar por aqui, ó, às 5h46. Ela passou aqui nesse gráfico, né? Às 5h46 nesse ponto. E uma conjunção de Lua com Mercúrio no signo de Áries, para o pensamento, ela é agitada, apressada, imprevisível, não é muito concentrada, não facilita nenhum tipo de atividade que a gente tenha que olhar mais a fundo. Mas também vai acontecer praticamente na madrugada, muitos de nós nem vamos perceber que essa característica traz. Agora, se você estiver acordado, lidando com alguns temas, viajando por terra, mantenha atenção, porque Mercúrio também é muito vinculado ao trânsito, pensando, né, no deslocamento por carro, moto, trem, por exemplo, e esse ponto, ônibus também, né, ele acaba deixando tudo muito agitadinho, apressado. Então, se a gente pensar que o signo de Áries é regido por Marte, que está em Gêmeos também, que é um signo ativo, masculino, isso impulsiona um pouco para a imprevisibilidade. Fiquem atentos, então, às questões do trânsito, aos trâmites das coisas de maneira geral. E é lá às 23h31 que acontece a conjunção de Sol e Lua em 22 graus e 24 minutos de Áries, na quarta casa, para o horário de Brasília. A quarta casa, em um nível mundano, é a casa que envolve o território físico do país, as terras do país, toda a parte física mesmo, né, territorial. Então, nós estamos aqui com uma característica bem intensa, ariana, nessa área. E todos dispostos por Marte, que está aqui em Gêmeos, e o próximo aspecto da Lua, depois da conjunção, é exatamente esse sextil a Marte, que está ali na sexta casa. Bom, então nós temos uma movimentação nos próximos 15 dias, que envolve esses temas, né, de território, então, as florestas, a produção agrícola, toda a produção, pensando nos fatores da produtividade industrial, inclusive, né? Pensando na produção do país, da capacidade produtiva, fica em foco e algumas coisas se agitam. Aqui ela é muito agitada, essa alunação, como também traz atenção para quem está conduzindo a alunação, quem está regendo a alunação, que é o planeta Marte, está na sexta casa, e a sexta casa é a casa que envolve os temas da saúde pública, que é o tema que está mais em voga no momento por questão da pandemia. Mas Marte em Gêmeos está muito, muito agitado aqui, dispondo essa característica ariana, mesmo que em aspecto à Lua, eu penso que são 15 dias turbulentos, assim, repentinos, imprevisíveis,
as coisas acontecem e desacontecem no minuto seguinte, então a gente não tem solidez. Ao mesmo tempo em que essas características trazem a possibilidade de novos movimentos, novidades, que as coisas se desenrolam. Eu só não vejo ela muito bem administrada, assim, não é um tipo de influência que fala de uma capacidade organizada, né? Por estar envolvendo muitos planetas em signos quentes, tanto Áries como Gêmeos são quentes, eu penso que a atitude ela está em voga, está em foco. Então, assim, tem muito movimento, tomada de atitude, de decisão, as coisas elas acontecem, mas não de forma planejada, organizada, bem administrada. Eu sempre levo muito em consideração, quando estou avaliando as questões da organização, esses dois astros como um dos mais desorganizados que tem aí para os eventos, né? E vocês vão perceber que outros dias da semana continuam com essa tônica muito desorganizada. Então, mantenham atenção aí nos próximos 15 dias, porque em temas mundanos a gente tem essa desorganização, a gente tem muita agitação, competitividade, uma agressividade muito solta no ar e pressa, né? Como todo mundo está querendo resolver logo a situação, é muita pressa na ação sem plano, sem planejamento. Então é muito ir e vir, é uma coisa meio desconcentrada, eu penso, certo? Então a gente tem esse desenrolar aqui nos próximos 15 dias, mas é tudo bem rápido. Então, no sentido eletivo, iniciar uma atividade aqui leva a se desenrolar rapidamente, ela não é complexa, ok? Agora, o dia 12, que é segunda-feira, vem com dois movimentos, meia-noite e 59, a Lua aplica um aspecto a Marte, que é aquele que eu disse para vocês, que é um sexto, então a Lua está em Áries e Marte está no signo de Gêmeos, né? O regente de Áries está em Gêmeos. É super rápido também essa influência. Em nível do humor, pensando no clima do dia a dia, ela é agressiva, agitada, ela é ansiosa mesmo, bem ansiosa, muito ansiosa. Então vocês vão sentindo esse clima assim, impaciente durante o dia todo. Se vocês precisarem iniciar uma atividade sob essa influência, mesmo que ela aconteça ali na virada do dia, fiquem atentos aos detalhes daquilo que vocês estão lidando. Olhem os detalhes. Como tudo é muito rápido aqui, passar batido, assim, desperceber detalhes é uma possibilidade. Então, se for um detalhe importante, pode trazer prejuízo, certo? E depois a Lua vai aplicar um aspecto a Júpiter. Então, nós temos Júpiter aqui no signo de Aquário. E Júpiter aqui no signo de Aquário, ele está numa característica um pouco mais expansiva, aberta, descomplicada. O ritmo de toda segunda-feira corre num sentido mais rápido mesmo, né? E a Lua vai chegar ao mesmo grau em que está Vênus, às 9h06. Bom, Vênus ainda está no ponto de debilidade e a Lua está peregrina aqui, né? Nesse grau aqui. E exatamente a gente tem aqui uma agitação sobre atendimento de desejos. Fiquem atentos sobre compras, sobre investimentos. Ao mesmo tempo em que isso pode trazer uma oportunidade muito repentina, como o Vênus está bem debilitada, eu penso que tudo isso necessita uma super atenção. Justamente para que na pressa você não invista o seu dinheiro de uma forma desagregada. Certo? Por exemplo, compra uma coisa que deseja, mas aí não serve, não era exatamente aquilo que você queria, porque deixou de prestar atenção, ok? E às 14h44 é quando a Lua vai ingressar em Touro. Ela entra no signo de Touro, que é um signo um pouco mais calmo e é onde ela tem exaltação. Então, o dia 12, ele vai tendo a segunda metade do dia, ali a parte meio da tarde praticamente, né? Um pouco mais calma, né? Quer dizer, vai saindo daquela tendência muito agitada, vai diminuindo um pouco o ritmo, e aí já é possível planejar mais as coisas, prestar um pouco mais de atenção, certo? O dia 13 de abril, ele vem muito duro, a gente tem dois movimentos no céu. 15h30, a Lua vai formar um aspecto desafiador a Saturno em Aquário, e a Lua está aqui em Touro. Então, essa quadratura é uma quadratura de signos fixos, e Saturno está forte, mas a Lua também. Então, nós temos uma rigidez, muita dureza mesmo no dia. E segue depois, porque às 29 o Sol vai chegar a um aspecto de sextil a Marte, que é interessante porque o Sol em Áries já está exaltado e nesse sextil ele está no sextil com o regente dele, com o dispositor dele, que é Marte. E apesar de dinamizar o ritmo, pensando numa velocidade um pouco maior, precisão também, né? O signo de Áries tem
a representação da objetividade, ele é duro. Então, a gente tem um dia 13 que merece um pouquinho de atenção sobre a forma como a gente emprega a ação, certo? Atingir os objetivos, atender aos interesses, talvez não seja muito difícil especificamente aqui durante a noite. As coisas ficam um pouco mais descomplicadas, né? Ainda no meio da tarde, a quadratura de Lua com Saturno, ela é mais dura mesmo, bem rígida e um pouco mais lenta. Depois isso vai, em termos de ritmo, melhorando um pouco mais. Mas não alivia muito um quadro do clima, assim. Eu penso nessa semana como uma semana um pouquinho difícil, devido a essa tendência rígida, né? Agora, o dia 14, ele vem com o ingresso de Vênus no signo de Touro às 15h22, bem no meio da tarde. Esse ponto ele é interessante porque Vênus rege Touro. E para os temas de Vênus que envolvem satisfação, prazer, beleza, desejo, arte, tudo de bom da vida, o amor, o romance, a sexualidade, de forma geral, quando Vênus está em Touro, o olhar fica bem voltado para essa coisa mesmo de satisfazer a coisa, de se sentir alegre, de atender desejo, podemos dizer. Mas pelo menos ela sai daquele campo competitivo do signo de Áries e facilita um pouco mais os temas ligados a investimentos, por exemplo. Mas o que acontece? 19/2, a Lua vai formar uma quadratura a Júpiter. Então ela aplicou uma quadratura a Saturno, que está em Aquário, e agora ela vai aplicar a Júpiter. Júpiter, ele não está assim, tão forte quanto a Lua está aqui no signo de Touro. E é rígido, né? Eu penso em um fator que, para atender a nossa satisfação maior, para enxergar as coisas mais além, a gente vai, diria, abrindo mão, às vezes, de coisas importantes, por exemplo. Então, eu não vejo como um momento muito leve, né? Uma quadratura que pega o grande benéfico ali, ela não é tão bacana, né? Às vezes até eu penso que levando a nossa capacidade de indulgência de uma forma excessiva, então merece um pouquinho de atenção a como a gente lida com as coisas do dia a dia. Eu não recomendo esse momento para investimentos, para compras, para aplicar mudanças muito radicais, não é um bom momento não. Fiquem atentos. Como Júpiter também envolve a capacidade de julgamento à justiça, de forma geral, também não é um bom momento para julgar temas muito importantes, certo? E aí a gente vem para o dia 15, que é um dia desembaraçado. Nós vamos ter a Lua ingressando em Gêmeos na madrugada, 3h35. E o signo de Gêmeos para a Lua, ele é muito desgovernado mesmo, né? Como um signo quente, úmido e ainda um signo mutável, como a Lua representa o humor, o clima geral, quando chega em Gêmeos, abre o leque de possibilidades 1 milhão de vezes, mais do que estava antes em Touro, né? Então, isso agita o clima, deixa ele muito disperso, para atender os objetivos pode ser um pouquinho mais desafiador, mas ele vai também desembaraçar as coisas porque é um signo quente, então as coisas andam, né? Elas não ficam paradas. Quando for às 13h58, o Sol vai aplicar um aspecto de sexto a Júpiter e é um aspecto que também leva a atingir os objetivos de forma desembaraçada, encontrar possibilidades, alternativas, abre os horizontes até para muitas coisas que a gente não estava vendo. Como tanto o Sol é o astro-rei, como Júpiter, o grande benéfico, esse sexto ele facilita o fluir dos acontecimentos. Então, a quinta-feira pode trazer temas bons aqui, né, no meio da tarde. Penso aqui em algumas alegrias ou satisfações que possam surgir. Na sexta-feira, dia 16, ela é muito mental. Às 4h52 é o momento em que essa Lua em Gêmeos vai aplicar esse primeiro aspecto aqui com Saturno no signo de Aquário. Embora rígido, Saturno em Aquário tem uma característica mais científica, mais mental. Então, eu penso que essa dinâmica de Lua em Gêmeos atingindo aqui pode trazer muitas novidades nesses temas científicos, nesses temas do pensamento maior sobre o mundo, as teorias, né, as formulações de pensamento gerais. Para o sentido eletivo, isso pode dinamizar um pouco a busca por informações, enfim, se você estiver estruturando alguma ideia sobre algum tema especificamente, pode até ser interessante. E é compensado aqui no dia 17, porque o dia 17 tem muito movimento. É o dia que a Lua vai ingressar em Câncer no seu domicílio, mas olha o que vem antes dela ingressar em Câncer.
Então, primeiro às 2h14, é o momento em que Marte vai formar esse trígono aqui com Júpiter, no signo de Aquário. E nesse momento, então, nós temos um planeta bem representativo de ação, de tomada de iniciativa, com o astro que rege a justiça. No nível mundano, então, é o momento em que temas jurídicos podem se desenrolar, pensando que nem Marte nem Júpiter se movimentam tão rápido, né, como a Lua, por exemplo, como Mercúrio e Vênus. Nós temos aí um momento de dia 17, dia 18, e até um pouquinho antes, ali no dia 16 mesmo, se desenrolando muito sobre os temas jurídicos e atitudes, iniciativas, enfim, que venham, né? Agora, se a gente pensar no sentido eletivo, esse trígono não é muito interessante, porque Júpiter tem debilidade nesse ponto onde Marte está. Então, eu penso que as iniciativas podem ser apressadas, cogitar possibilidades, ou às vezes mudança de direção muito rápida, sem que olhe para detalhes importantes. Então, fiquem atentos ao que vocês iniciarem durante esse momento, porque muitas vezes ele leva para outro ponto, né? A menos que você esteja mesmo tentando aplicar alguma mudança de direção. Ele pode ser legal, né? Até. Quando for ali às 8h05, então a gente tem uma série de movimentos aqui seguidos, né? 8h05 a Lua aplica um sexto a Mercúrio, depois ela aplica um trígono a Júpiter, depois ela chega ao mesmo grau em que está Marte. O primeiro com Mercúrio envolve muito a questão de comunicação, busca de opinião, ideias e favorece bastante o trâmite de comércio. Como o Mercúrio tem regência aqui em Gêmeos, onde a Lua está, a gente tem aqui uma dinâmica movimentada sobre assuntos levados em consideração sobre o tema comercial, né? No nível empresarial, no nível do país ou em nível pessoal, esse trâmite das coisas ele fica facilitado, tá? Então, compras em grande volume ou em pequeno volume são boas, certo? Trazem aqui a facilidade. Depois ela vai aplicar esse aspecto aqui harmonioso a Júpiter, e é um aspecto que novamente traz Júpiter para um signo onde ele tem debilidade. Fiquem atentos ao excesso de otimismo em relação àquilo que vocês estão iniciando. E desde que a Lua entrou em Gêmeos, gente, mantenha atenção aos detalhes daquilo que vocês estiverem iniciando. Porque a gente está vendo muito otimismo, muita atitude, mas pouca atenção, certo? Então fiquem atentos a esses pontos, porque é fácil escorregar aqui nas mudanças de direção e nas iniciativas, por não cogitar todas as possibilidades, por não olhar detalhes. E é o momento depois em que a Lua vai chegar à conjunção com Marte em Gêmeos. Essa é uma conjunção dispersa até não poder mais, né? Mantenham a atenção, então, sobre iniciativas nesse momento, os inícios. Fiquem atentos ao que vocês se pronunciam, palavras, porque ela é muito dispersa, muito agitada, sem foco nenhum. Então, a gente tem um dia 17 muito desorganizado. O que vem depois é o sexto de Lua com Sol, né? Então, aí a gente está com o Sol aqui ainda exaltado, mas a Lua em Gêmeos não tem dignidade nenhuma. E isso continua mantendo, se melhora, eu penso assim, um pouquinho de foco até, mas é uma coisa muito pequena, não acho que isso resolva muito a debilidade aqui de falta de precisão, de falta de objetividade. Depois Mercúrio vai ter um aspecto de sextil a Júpiter, esse envolve mais a característica de pensamento, ideias, teorias, estudos e trâmite de viagens por terra ou pelo ar. Júpiter está no elemento ar. Pode até ser interessante para marcar viagens, lidar com os temas relacionados a isso e publicações, 13 horas em ponto. Pode ser assim, tipo aquele golpe de ar, assim, aquela questão que a gente respira fundo e fala, ufa, né? Então é um pouquinho melhor. Depois Mercúrio vai aplicar um sexto a Marte, daí já não é tão ruim, porque tanto Mercúrio tem domicílio em Gêmeos como Marte tem domicílio em Áries, e aí a gente tem uma recepção mútua que vai melhorando um pouco o quadro da objetividade. Trâmite burocrático aqui vai se desenrolando fácil, comunicação é pontual, assuntos que envolvem números, né, cálculos, precisão também para consertos, reparos, para comércio, para transporte, já fica um pouco melhor. E depois a Lua ingressa em Câncer, ufa, né? Então, quando a Lua ingressar em Câncer, diminui bem toda essa agitação. Então, o que a gente tem aqui nesse sábado?
Até esse momento aqui de Mercúrio sextil a Júpiter, ele é um pouco mais agitado. Então eu penso assim que um sábado de manhã, meio desgovernado mesmo, desorganizado, muita dificuldade em manter as coisas de uma forma linear, os imprevistos soltos no ar, parece que as coisas vão surgindo de maneira totalmente a extrapolar o nosso projeto, né? Então mantenham atenção sobre isso. E também atenção à maneira como vocês se colocam em forma de expressão, né? De pensamentos, ideia e tudo mais. Depois, quando o Mercúrio forma um sexto com Marte, tem essa recepção mútua, que já vai ser ali, né, 16:09, já do meio para o final da tarde, ele vai trazendo um pouco mais de precisão, mas diminui bem o ritmo mesmo, finalzinho da tarde para a noite, né? Então, dia 17 ele está muito tumultuado, é muita coisa seguida, né? Muitos aspectos um seguido do outro. Eu não recomendo esse dia aqui para início por causa disso, né? Uma turbulência é uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra, né? Manter um fluxo contínuo da atividade e manter os seus projetos aí pode ser um pouquinho desafiador, certo, pessoal? E aí a gente termina a semana com esse turbilhão todo aqui do dia 17. E aí a gente vem para a próxima semana, onde o Sol já vai ingressar no signo de Touro, ok? Então eu deixo um abração para vocês e acompanhem meu perfil no Instagram, estou postando alguns vídeos lá no Instagram também e o podcast em áudio aí que tá ficando legal, tem mais temas novos para essa semana. Um abraço, até a próxima semana, então até mais.